Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês tenham tido uma noite abençoada e que o dia de vocês tenha começado muito bem. Estamos aqui num dia frio, bastante frio aqui no sul de Minas, mas temos o calor da palavra, o calor do que o Senhor nos oferece dentro do nosso café com Jesus, pois nós devemos sempre nos lembrar que o nosso café é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Pois o Senhor, Ele é prioridade e estar fazendo esse devocional é um tempo de qualidade, um tempo que priorizamos ao Senhor e deixamos Ele dizer que a palavra dele é viva e eficaz, porque o Senhor diz na palavra que a palavra dele entra onde ninguém pode entrar, discerne os nossos pensamentos e a intenção que há no nosso coração, pois sabemos que em meio a qualquer situação, há dias frios e quentes, isso em todos os aspectos, podemos aplicar esse dia frio e quente para que o Senhor venha cuidar de nós. O Senhor, ele tem sempre um cobertor, ele tem sempre uma palavra de conforto, um abraço amigo que aquece. Sabemos que em dias como hoje, frios, temos pessoas que moram em situações de rua, que passam frio, que passam dificuldades tremendas e temos que nos compadecer de nossos irmãos, de nossos semelhantes, pois independente do lugar ou da classe social, somos todos vistos iguais diante dos olhos do Senhor. E é por isso que na palavra dele ele diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Ele conta na parábola que quando nós convidamos alguém para uma festa e aquela pessoa mais simples é mandada sentar no chão e nós damos honra a quem nós fazemos de forma errada, porque o menor no reino de Deus é o maior. Então nós temos que entender que esta divisão ou esta separação não pode ter, nem aqui na terra, nem em espécie alguma, porque o Senhor assim nos ensina. A palavra dele é clara. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre como nos posicionar e o que o Senhor requer de nós em um posicionamento em dias tão difíceis como estamos vivendo. Estamos vivendo dias nos quais todos estão apavorados com rumores de guerra, com guerras, com tudo que está acontecendo. Porém, o Senhor sempre nos dá direcionamento para vivermos em paz, porque Ele tem o controle de tudo. Não temos que ser indiferente, mas temos que ter a consciência de que cada um faz a sua parte conforme o Senhor ordena. E a minha parte é estar intercedendo, orando e falando da palavra do Senhor, que traz discernimento, que traz direcionamento, que traz para você uma palavra de consolo, uma palavra de bênção, uma palavra de amor, uma palavra de correção, uma palavra dura às vezes que vem nos constranger, porque se a palavra do Senhor não nos afronta, não fala conosco e não nos incomoda a mudar a nossa rota, tem algo de errado, porque a palavra ela tem sempre que nos afrontar, tem sempre que nos colocar um novo direcionamento. Por quê? Porque senão vamos nos acomodando e o comodismo não está ligado à palavra do Senhor. Por isso que eu falo que posicionamento é o quê? Agir, é crer e agir. Nós temos, para posicionar, a gente tem que crer e tem que agir. É igual a oração, é orar e agir, orar e ação, orar e ação, oração. Então, nunca
está ligado a algo que nós queremos da nossa maneira. Por exemplo, tudo que o Senhor nos ensina, Ele sempre nos dá um posicionamento diferente. Por quê? O Senhor diz que nós temos que vigiar, depois orar. A oração é orar e agir, né? Orar e tomar a atitude de agir, de ter uma ação, orar e ação. E então nós temos que fazer da maneira que a palavra nos ensina. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, saber que Ele cuida de nós como a menina dos olhos dele, que Ele nos ama a ponto de ter dado Jesus para morrer no meu e no seu lugar, mas Ele também manda a gente agir. Por que agir? A nossa atitude e a nossa fé são determinantes para ver os milagres do Senhor acontecer. Aqui na palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. De maneira equivocada, muitas das vezes, muitos pensam que se Deus prometeu, não é necessário fazer nada, só cruzar os braços e esperar. Mas é ter paciência, perseverar, mas nós precisamos, sem dúvida, crer e agir. Temos que perseverar, temos que fazer a nossa parte e nos lembrar de que Deus não precisaria de nós, mas nos escolheu para fazermos parte desta obra na terra. Deus já havia prometido tirar seu povo da escravidão e levar para a terra prometida. E o Senhor fez. O Senhor mandou, preparou o seu homem, preparou tudo e o levou, tirou aquele povo todo do Egito. Foi lá, Moisés, vai lá, faz aqueles milagres, tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho. E mesmo assim, aquela geração não entrou na Terra Prometida. Por que eu gosto de frisar essa parte? Para você e eu não nos esquecermos que murmuração mata a nossa promessa, mata a nossa bênção e nos impede de viver as promessas do Senhor. Então, se você tem algo de bom que você quer viver, lembre-se de que o Senhor, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas se você ficar murmurando, questionando, afrontando ao Senhor, priorizando outras coisas, fazendo o que desagrada ao Senhor, você não vai viver promessa nenhuma. Você vai morrer no deserto como aquele povo. E aquele povo era um povo escolhido, que o Senhor amava eles. E mesmo assim o Senhor abriu a terra e engoliu todos. Sabe por quê? Por murmuração, desobediência. Sabe o que o Senhor pede para nós, para que nós tenhamos o melhor desta terra? Obediência. Obediência. O Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, fazendo coisas assim, jejuns de 40 dias, andando distâncias horríveis, maltratando o seu corpo, mas não obedecem. Por que não obedecem? Porque sacrificar não quer dizer obediência. O Senhor já fez o sacrifício perfeito, que foi Jesus na cruz do Calvário. Então, se posicionar é obedecer. Obedecer. Obedecer é o quê?
sim andar segundo a palavra do Senhor. Jesus disse para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não tem amado o próximo, você não tem nem sequer amado a si mesmo muitas das vezes, porque tem sacrificado de forma errada e não tem feito o que realmente precisa. Tem amado mais os bens materiais, tem amado coisas que desagradam a Deus, tem se entregado às idolatrias, como está escrito na palavra de Gênesis a Apocalipse, e tem ficado no deserto, na mesma prova, patinando como um carro encravado, por desobediência, por não examinar as Escrituras. A palavra de Deus diz que o povo perece por não examinar as Escrituras, por não ter conhecimento. E são palavras que estão escritas na Bíblia de qualquer um. Ah, mas na minha não está. Então, o escritor da sua Bíblia reescreveu ela. E a palavra de Deus diz o quê? Que ai daquele que tirar um só tio e uma só vírgula da palavra do Senhor, ou acrescentar. O ai de Deus, só lembre-se disso. Então não adianta você reformular uma Bíblia para viver um evangelho da maneira que você quer, da maneira que você idealiza que tem que seja. Não vai acontecer, porque o Senhor, Ele é santo. E quando Ele deixou escrito que ninguém, olha isso, me lembrei agora onde está escrito, está em Mateus, aleluia, Jesus, 6, eu acho, 18. Não é Mateus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, tu és fiel, Senhor. Bom, eu creio que em todo tempo o Senhor pelejará por vós, mas não jamais se esqueça de que você tem que adorar ao Deus Todo-Poderoso e que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não há de forma alguma legalidade para você pensar que o Senhor não pode fazer, que o Senhor não pode mudar. Então, se você obedece ao Senhor, tenha certeza que ninguém vai mudar o que Ele determinou para a sua vida. Se você tem se posicionado na obediência do Senhor, tenha certeza, assim como Esdras, quando chegou, em uma situação de ver o que Artaxerxes tinha feito com o povo que voltou da Babilônia, Esdras fez o quê? Apregoou um jejum e pediu para que todos se humilhassem diante da face do Senhor. Quantas das vezes nós temos que fazer tão pouco e queremos sacrificar de uma forma visível, a mostrar para os outros, e nos esquecemos que o Senhor não recebe isso. Não se esqueça jamais de que o Senhor, Ele, somente Ele,
somente Ele faz, que é somente Ele quem pode mudar a minha e a sua vida. Então, não existe dinâmica para ninguém dizer que o nosso posicionamento é sacrificar. Não, nosso posicionamento é obedecer. Gente, a minha cabeça deu um nó aqui, eu não consegui lembrar onde que tá. Eu anotei ontem ainda essa palavra, mas eu creio que o Espírito Santo vai dar direcionamento para vocês. E a palavra é essa: ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio da palavra do Senhor. E tirar ou pôr não pode. Então não façam da sua maneira, não queiram usar uma Bíblia modificada para agradar o seu ego. Não queiram, porque Deus é único. O Senhor disse: Pai, Filho e Espírito Santo, uma única pessoa. 3 numa única pessoa. Então o Senhor Deus deixou o seu Filho vir, se despir da glória, experimentar as dores humanas para nos mostrar que conseguimos superar e suportar. E ainda depois, Jesus voltou para junto do Pai e deixou o Espírito Santo para nos conduzir. Se você prega outra coisa, é heresia. Mas que o Senhor possa te dar discernimento, que o Senhor possa te dar entendimento e que a sua obediência não seja sacrifício de tolo, porque o Senhor se agrada daquele que o obedece, não daquele que faz sacrifício. Quando você pensar em sacrificar algo para Deus, entregue algo de coração para Deus, porque o Senhor conhece a intenção que há. E não queira receber galardão aqui na terra. Não queira. Entregue para Deus o seu melhor no secreto, porque o Senhor que vê o que você faz no secreto te recompensará em público. Saiba que tudo que nós plantarmos, que nós semearmos, nós vamos colher. Então se posicione, comece a crer, comece a agir. Pare de olhar a Bíblia como um livro qualquer e comece a tomar posicionamento, a viver o que está aqui dentro. Pare de andar à mercê do que você aprendeu quando era criança e vá buscar Deus de verdade e viver com intensidade tudo que Deus tem para você. Que o Senhor Jesus possa te encontrar, ou melhor, que você possa recebê-lo, porque é Ele quem te escolhe. Que você possa abrir o seu coração e deixar Ele mudar e transformar a sua vida. Não se esqueça disso jamais. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que o dia de hoje seja especial e que tudo venha fluir de forma maravilhosa na sua vida. Tome posse dessa palavra. Saiba que você é mais que vencedor e que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.